Boa noite, irmãos. Uau, boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aí sim. Mais animado, irmãos. A igreja, porventura, já está cansada por conta da campanha? Os irmãos estão animados, queridos? Eu não sei você, queridos, mas eu sempre falo isso. Como é bom a campanha das primícias, irmãos. Como é gostoso quando a gente inicia o ano e não inicia pegando férias, né? Opa, já vou pegar férias dia 1 e tal. Quando a gente começa, a gente já inicia o ano sujeitando a Deus as primícias, ou seja, os primeiros dias buscando a Ele. Amém, queridos? Não somente na campanha, naturalmente. Todo tempo devemos buscar o Senhor. Mas como nós já conhecemos um pouquinho a palavra, né? E a palavra nos ensina o quê, queridos? A entregar a Deus, a sujeitar primeiro a Deus. Primeiro a Deus, primeiro o reino. Naturalmente as demais coisas que necessitamos, precisamos da nossa vida, irmãos, o Senhor também há de nos ajudar. Amém, queridos? A igreja não está com medo de 2021 não, né? Você está com medo, irmãos, de 2021? Não temas, queridos. A Bíblia nos ensina, fala isso para nós todos os dias. Não temas. Creia somente. Acredite que Deus tem o melhor para mim e para você, em nome de Jesus. Hoje eu estou com a responsabilidade, prazer enorme poder estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra. Feche teus olhos, queridos. Ore comigo. Tem uma mensagem aqui para trazer para a igreja muito boa, dura. E é importante que o meu e o seu coração esteja aberto, sabe? Não desejo que ninguém saia daqui ofendido. Não desejo que ninguém saia daqui com raiva do Flavinho. Até porque a palavra não é minha, irmãos, a palavra é de Deus. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus, queremos nessa noite também sujeitar diante de Ti esse tempo da palavra, Senhor. Iremos aqui compartilhar da palavra do Senhor, a palavra do Criador dos céus e da terra, o Deus que formou a cada um aqui presente. Iremos falar do manual para o homem, a palavra de Deus, e que a Tua palavra, Senhor, como foi pregada aqui durante esses dias, possa encontrar uma terra boa. Que não caia aqui a Tua palavra, Pai, em pedregulhos, em meio aos espinheiros, ou fica no meio do caminho, mas que cada pessoa, cada indivíduo, cada irmão e irmã aqui presente, de verdade seja uma terra boa, que possamos ser pessoas maleáveis, pessoas abertas a mudanças, pessoas que possam sim, em verdade, se abrir para a palavra de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, quero aqui, Deus, com temor e tremor, Pai, com todo cuidado, poder ministrar a Tua verdade, Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, que cada um possa receber com alegria, com gozo, e que possamos sim desfrutar do Senhor, Pai, da Tua palavra, Senhor, que cada pessoa aqui possa de verdade, Deus, receber no seu coração, ainda com um pouco de dor, ainda, Deus, que possa, de algum modo, ter um impacto direto, seja qual for a área, mas que possamos sim, como pessoas maleáveis, abertas, pessoas que estão sujeitas à Tua vontade, Senhor, receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos aqui estar compartilhando sobre a igreja de Laodiceia. 2 versículos apenas, queridos. Apocalipse 3, versículo 14. É o último livro da Bíblia, fácil de achar, não tem segredo, só você folhear e ir lá para o final direto. Apocalipse 3, versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, repita comigo, Laodiceia. Até aí, queridos.
escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 17, queridos. Como dizes, rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Entre parênteses está escrito: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Tema da palavra aqui, queridos: a igreja moderna, entre parênteses. A igreja moderna, entre parênteses. Eu não sei se você já fez uma reflexão nas 7 cartas que foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia. No contexto literal, o que contém escrito em cada carta relacionada a cada igreja, tinha sim, dentro do contexto, algo a ser tratado em particular com cada uma. Ou seja, a carta que foi escrita para a igreja em Éfeso tinha realmente assuntos importantes para tratar literalmente com aquela igreja. A carta escrita para a igreja que estava em Esmirna, naturalmente tinha também ali no seu contexto, no seu conteúdo, algo muito claro para tratar com aquela igreja que estava naquela região. Assim também como a igreja de Laodiceia. O que está escrito nessa carta, e entre as cartas, irmãos, a mais dura, repita comigo, a mais dura, era a carta que mais trazia correções, era a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. No seu contexto literal, cada carta tinha ali temas, pautas, para tratar com situações daquele momento. Além disso, irmãos, como o livro de Apocalipse é um livro que trata diversas profecias, repita comigo, profecias. Como a igreja de Laodiceia, como a Bíblia, né, em toda ela é profética, e principalmente o livro de Apocalipse trata diversas profecias para os nossos tempos. É curioso, irmãos, quando você lê as 7 cartas no contexto profético, eu quero que você entenda isso, eu quero que todos assimilem isso. As 7 cartas no contexto profético, ela também tinha a tratar com 7 tempos diferentes. Para ser bem aqui claro contigo, a primeira carta no contexto profético foi para a igreja de Éfeso. Repita comigo, igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha uma marca, com base na carta, muito forte, na questão do amor, na questão das obras que os irmãos faziam, praticavam, na pegada que os irmãos tinham, na determinação, marcada pelo amor. Dentro de uma ordem profética, partindo de Jesus para cá, da vinda de Jesus para cá, a igreja primitiva, a igreja de Atos, irmãos, um dos pontos mais fortes e eminentes, visíveis da Bíblia, da igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, uma das marcas mais fortes era o amor. Profeticamente falando, a primeira carta, marcando ali um primeiro tempo da igreja de Jesus, após a sua subida ao céu, traz aqui como principal mensagem o amor. Eu não vou poder aqui discorrer as outras igrejas, mas eu quero já ir direto para a 7ª igreja citada aqui, como nós lemos. A igreja de Laodiceia, profeticamente, no que está escrito, ela se refere também ao nosso tempo. Dentro de uma ordem profética, a igreja de Laodiceia, na carta que está escrita para ela, dentro de uma ordem profética, se remete à nossa geração. Você acredita, irmãos, que nós somos, nós fazemos parte da geração que antecede a volta de Cristo? Você acredita nisso, querido? Verdadeiramente, você leva isso a sério? Eu vou fazer de novo essa pergunta. Você leva a sério, irmãos, que nós somos a geração, irmãos, que antecede a volta de Cristo? Grave isso, irmãos.
Nós somos, irmãos, por tudo que tem acontecido no mundo inteiro. Quando eu leio a Bíblia assim, irmãos, e vejo as profecias, é nítido, irmãos, as profecias que menciona período de dores, períodos difíceis, período de extrema dificuldade em todo o mundo, irmãos. Não é apenas em um determinado país, mas em todo o mundo, irmãos. Curiosamente, é o nosso tempo. É o nosso tempo. A igreja de Laodiceia, ela representa também aqui a igreja mais moderna das 7 igrejas que haviam na época. Era a igreja que mais tinha poderes aquisitivos, mais recursos. Olha o versículo 17 que nós lemos. Como dizes, rico, como está escrito, irmãos, como dizes, rico sou. E não é só financeiramente falando, não é uma riqueza exposta apenas por ter dinheiro, mas no contexto intelectual. Era uma igreja intelectual, até pela sua própria região. Era uma igreja moderna. Detalhe, é uma igreja que tinha ainda margem para crescimento, porque ela fala, e estou enriquecendo. Ou seja, era uma igreja que tinha ainda margem para avançar muito mais, para crescer muito mais, na questão de obter conhecimento, riquezas materiais, contexto intelectual. E ainda o versículo fala, e de nada tenho falta. A pressão que aquela igreja passava para todas as demais, com a gente está tudo bem. Está tudo bem. Detalhe aqui, irmãos, como o versículo começa, como dizes. Essa igreja, irmãos, ela era forte na comunicação. Repita comigo, comunicação. Se você for ler as outras igrejas, irmãos, eu não sei, eu não lembro igual poderia começar assim, como dizes. Ela compartilhava daquilo que ela tinha. Engraçado, né? A nossa geração, de acordo com a modernidade do nosso tempo, é a igreja, nós vivemos o tempo, queridos, do avanço tecnológico, principalmente nas questões relacionadas à comunicação. Como hoje, irmãos, existem inúmeras possibilidades de se comunicar, de se expressar. Haja visto as redes sociais. Eu até hoje, irmãos, lembro do tempo que não tinha ainda todo esse avanço voltado à comunicação. Até hoje ainda eu lembro assim e falo, puxa vida, como que nós vivíamos antes sem as redes sociais? Sem o Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, tudo que existe aí, queridos. Além disso, o WhatsApp, os diversos aplicativos que hoje existem para poder você se comunicar. Nunca houve um tempo nessa terra, irmãos, de tamanho avanço em relação à comunicação, como compartilhar, como expor as coisas acerca das nossas vidas. Como aqui está escrito, como dizes. Profeticamente já tinha essa profecia, irmãos, que nós poderíamos viver sim, esse tempo na questão da comunicação. Eu acredito que toda igreja, pelo menos uma forma de se comunicar usa. Talvez aqui tenha alguns que não sejam fã do Facebook, ou de outros meios de comunicação relacionados às redes sociais, mas existe pelo menos uma forma de se expressar você tem, pelo menos uma forma, seja pelo status do WhatsApp, ou o próprio WhatsApp na questão das mensagens. Outros preferem ali o Instagram, Twitter, Facebook, etc. E não há nenhum problema você usar isso, irmãos. Não vou pregar aqui que é pecado você usar esse tipo de ferramenta. Está disponível. Além disso, irmãos, quando a Bíblia fala assim, que essa igreja, ela pronuncia, ela expõe, ela compartilha, rico sou.
trazendo para o nosso tempo, irmãos, faça uma reflexão. 2 gerações atrás, os seus avós, os nossos avós, eles tinham, irmãos, o que nós temos hoje? Faça uma reflexão. Rapidinho, para pensar. O seu avô, a sua avó, tinha o que você tem hoje? O meu avô, por sinal, não sabia nem ler e escrever. Morreu sem saber ler e escrever. Hoje o acesso ao conhecimento, repita comigo, acesso ao conhecimento. Nunca se houve um tempo, irmãos, que tivesse tamanho acesso ao conhecimento. Dá até para fazer à distância hoje em dia, não é isso? Não precisa nem se deslocar, irmão, você pode fazer à distância. Cursos, e etc. Hoje o acesso ao conhecimento, irmãos, é algo extraordinário. É moderno mesmo. É moderno. Na questão dos bens, faça uma comparação com o seu avô. Na questão dos bens, será que ele tem o que você tem hoje? Eu acho que o meu avô não teve nem micro-ondas. Eu acho. Eu já não sei quantos eu tive. Estou falando um item simples, tá bom? Para não falar os demais. Eu acho que o meu avô não teve carro. Eu acho. Observe, irmãos, que a nossa geração, na questão das posses, seja elas de ordem intelectual, conhecimento ou material, se fizermos uma comparação, nossos avós diriam: você é rico, né? Pelo conhecimento, por tudo que tem. Quando a Bíblia fala aqui de riqueza, irmãos, ela não está falando aqui, irmãos, de ter fortunas, não. Está falando, irmãos, das ferramentas, do acesso, das possibilidades que hoje temos, que essa igreja também tinha na sua época. Hoje, irmãos, nós temos inúmeras possibilidades, condições. Certamente, irmãos, comparação aos irmãos, aos crentes lá do passado, irmãos, o que nós temos hoje, irmãos, não se compara. Ó, nós estamos aqui no culto, irmãos, e hoje o culto, não sei se está sendo transmitido ou não. Presta atenção, olha que bacana, estamos no culto, podendo ter o culto com transmissão, ao vivo, para todo o país e mundo. 2 gerações anteriores a nossa, irmãos, não tinha isso. Hoje, irmãos, como igreja, na ordem coletiva, ou na questão particular, sobre cada um de nós, o que nós temos hoje, irmãos, não se compara. Não se compara. E a margem para crescer ainda é muito grande. Como aqui está escrito, e estou enriquecendo. Ou seja, a margem para crescer ainda é enorme. E podemos até, em alguns momentos, dizer, está tudo bem. Eu quis trazer esse contexto aqui para todos nós, irmãos, para que você e eu façamos uma reflexão. De fato, somos uma igreja moderna. Vivemos num tempo moderno e automaticamente a igreja ficou moderna. O problema não é a modernidade. O problema não é o acesso. O problema não é a questão que envolve os meios de comunicação, os diversos meios de comunicação que existem. O problema não é isso. E eu quero até abrir um parêntese sobre a questão dos meios, de compartilhar, dos meios de comunicação. Quantas pessoas caem hoje no engano, irmãos? E eu quero fazer uma observação aqui interessante. Existem alguns meios de comunicação, principalmente as redes sociais, que para poder acessar, tem ali algumas exigências. Entre elas, a faixa etária. Crente, você, meu irmão, minha irmã, pai e mãe aqui presente, se o seu filho de menor tem acesso a Facebook no nome dele, de alguma maneira, irmãos, ele mentiu.
Se ele tem acesso a algumas redes sociais, irmãos, que exige faixa etária acima dos 18 anos, e ele tem acesso, ele usa essa ferramenta, irmãos, e se você sabe que ele usa, você está sendo conivente. Você já está ensinando o seu filho, irmãos, entre aspas, que ele pode mentir, que ele pode dar um jeitinho para também usufruir. Ele pode burlar. Cuidado, queridos. Não queira formar um caráter ruim. Uma pessoa que possa ter problema lá na frente, porque aprendeu hoje, quando era de menor. Você não acha que os meus filhos também pegam no meu pé? Papai, meus amiguinhos têm, pai. Mas você não. Você não. Está entendendo, queridos? Não compartilha, não queira você viver disso não. Se você tem filho aqui de menor que acessa, ou se você nem sabe se ele acessa, se informa. E se porventura ele acessa, irmãos, cancela isso. Ensina para os seus filhos já princípios, ser verdadeiro. Quantos ali colocam lá uma idade que não é verdadeira? Dados que não são verdadeiros para poder ter acesso. Fechei parênteses. Qual que é a nossa realidade hoje, queridos? Somos uma igreja moderna, como diz o tema, igreja moderna entre parênteses. Essa igreja aqui, irmãos, compartilhava, como dizes, rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Eles até achavam, irmãos, que viviam um cristianismo bacana, viviam de um evangelho da hora. Eles se achavam, tudo bem, está tudo certo, toma aqui, ó, toma na bênção. Era um falso avivamento, vamos dizer assim, irmãos. Não era verdadeiro. Eu vou entrar aqui numa parte dura, irmãos, justamente da verdade de Deus. Porque, irmãos, uma coisa interessante, nós podemos, irmãos, compartilhar o que queremos, mas a verdade Deus conhece. A verdade Deus conhece de nós, irmãos. Nós podemos expor uma imagem bacana, irmãos, expor que está tudo bem mesmo, mas a verdade Deus conhece, queridos. Deus conhece cada um no particular. Deus sabe de todos nós, irmãos. Como Deus tem pegado a minha vida, irmãos, nesse tempo aqui, irmãos, faz 4 meses que eu estou refletindo nessa palavra aqui, irmãos, e Deus não deixa eu sair dela. Até porque, irmãos, Deus foi muito claro comigo. O que está entre parênteses, Flávio, é para você. Podemos sim, irmãos, usufruir dos meios de comunicação, mas o que vamos expor sobre nós? Vamos divulgar o quê? Vamos compartilhar o quê? Vamos compartilhar uns com os outros o quê? Sobre nós. Rico sou, estou bem, olha o que eu tenho, olha onde eu estou. Olha que lugar da hora, onde eu estou, olha o que eu conquistei. Vamos ficar declarando para o mundo inteiro as coisas acerca de nós, como essa igreja aqui, queridos? Porque muitos de nós só usam os meios de comunicação para isso, para se expor como ele está. Usamos as redes sociais, usamos os meios de comunicação que existem para falar de nós. E Jesus não é exaltado em nada. Aí vai ficar difícil vir um avivamento. Aí vai ficar complicado vir um avivamento. Se nós temos dificuldade até de ser gratos a Deus verdadeiramente. Porque alguém grato, irmãos, usaria os meios de comunicação para demonstrar gratidão a Deus. O quanto Deus é bom, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é poderoso. Será que você usa os meios de comunicação, irmãos, para exaltar o nome de Jesus? Do que você compartilha, glorifica a Deus. Você já refletiu sobre isso? O que você compartilha, glorifica a Deus? Exalta o nome dEle?
engrandece a Deus. Paulo dizia, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que Paulo usou de todas as maneiras para fazer o quê? A vontade de Deus. Ele usou tudo que ele tinha, irmãos, tudo. Ele fez de tudo para glorificar o nome de Deus. E nem tinha tantos recursos como nós temos hoje. Eu noto, irmãos, que os irmãos da antiga, eles faziam muito mais com menos. Eles tinham poucas coisas, e muitas vezes até poucas forças, mas faziam muito mais para Deus. Nós tivemos aqui, já não faz parte do nosso meio, um irmão que na sua época não tinha Facebook, não tinha essas coisas ainda, WhatsApp, enfim, mas ele com um telefone, irmãos, o quanto ele pregava o evangelho, o quanto ele anunciava sobre Deus, o quanto ele pregava sobre Jesus, o quanto ele consolidava. Estou falando do seu Petrolino. Certamente aqui tem irmãos aqui que receberam uma ligação do seu Petrolino. Com poucos recursos, comparação ao que nós temos hoje, esse irmão fez um estrago, queridos, no inferno. O quanto ele fez. Hoje nós temos tantas ferramentas, irmãos, mas nós não falamos de Jesus, falamos de nós. E ainda tem pessoas que ainda falam dos outros, em meio às redes sociais. Alguns escândalos, alguns compartilhamentos, compartilha coisas que traz até contenda, que não exaltam o nome de Deus em nada, só expõe a nossa nudez, como aqui está escrito entre parênteses, a última palavra aqui, nu, no versículo 17. Quantos de nós, irmãos, só expomos a nossa nudez? Muitas vezes, irmãos, o que está evidente é quanto nós somos pecadores mesmo. Porque quando nós não glorificamos a Deus, irmãos, infelizmente o que vai aparecer, irmãos, são os nossos pecados. Quantas vezes estamos cegos, achamos que está tudo bem, compartilhamos uns com os outros, está tudo bem, mas só Deus sabe o que é verdadeiro, irmãos. Só Deus sabe o que há aqui dentro. Quais são os nossos pensamentos, as intenções, a nossa vontade. Quantas vezes, irmãos, o que há em nós é pobreza, e não falando aqui, aquela pobreza relacionada a questões materiais, dinheiro, não é isso não. Hoje, irmãos, infelizmente, há uma pobreza do poder de Deus em nossas vidas, e não porque Deus não é poderoso, Ele continua sendo poderoso, amém, queridos? Deus continua sendo poderoso, mas você emana do poder de Deus. De cada um de nós flui poder de Deus, flui poder. Estou dizendo que todos nós estamos assim lascados, não, mas eu quero que você reflita, queridos, de você flui poder de Deus, ou que está evidente, ou que você tem, ou eu tenho, porque hoje é mais fácil expor o que nós temos, e nós nos enganamos muitas vezes achando que temos poder. Da nossa vida, irmãos, flui poder de Deus? Se não flui, somos pobres de Deus. Somos pobres de Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que deixa Deus triste, irmãos, é não poder emanar, é não ter o fluir do seu poder em nossas vidas. Porque Deus tem poder demais, queridos. Ele quer que esse poder ele se manifeste através de nós, queridos. Através de nós. Deus quer usar eu e você, irmãos, para manifestações dos sinais. Há quanto tempo, irmãos, você não é usado para curar? E se você já foi usado para isso?
Há quanto tempo você talvez já não é usado para expulsar o mal, um demônio? Quanto tempo, irmãos, nós não exercemos a autoridade de Deus? A autoridade de Deus, queridos, de Deus. Nós não podemos ser uma igreja pobre de poder. Nós não podemos ser uma igreja, irmãos, que não emane o poder de Deus. Precisa fluir de nós, irmãos. Não vai sair do mundo o poder, meu irmão. Não é do mundo que esse poder vai se manifestar. Tem que partir da igreja, de nós, irmãos. Quantas histórias já ouvi, irmãos, de irmãos que saíram de longe, caminhando 3 horas, para chegar em determinado lugar, e ali o poder de Deus se manifestou poderosamente. Hoje, irmãos, nós temos veículos, meios fáceis de chegar. Na teoria temos o poder, mas nós não vamos. Nós não vamos. Ainda mais na época de pandemia, nós concordamos com Dória, fica em casa. Por isso que eu orei no começo, irmãos, porque era duro o que eu tinha a trazer. Nós temos tudo para promover o avivamento, tudo, porque nós temos recursos hoje em dia, conhecimento, temos condições de ir, vir, de diversas maneiras. Hoje nós temos muito, mas fazemos pouco. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite, seja aqui presente, ou vai me ouvir aí pelo celular, seja qual for o meio que vai ser utilizado. Talvez você já fez no passado muito, tendo pouco. Talvez você está aqui, você parar para refletir, você já fez muito no passado com pouco. Talvez hoje você está numa condição melhor, mas faz pouco. Hoje nós entregamos pouco para Deus, irmãos. Hoje em dia nós entregamos pouco para Deus. Como Jesus tem falado isso comigo, irmãos? Como Jesus tem falado isso comigo assim, ó, hoje nós fazemos pouco, com muito. Com muito fazemos pouco. Aqui ainda entre parênteses está escrito miserável. E não é aquela miséria, aquela coisa que a pessoa está no estado de calamidade. Não é essa miséria que a Bíblia está falando, não. Está falando de carência. Repita comigo, carência. Às vezes compartilhamos de um monte de coisa, irmãos, mas dentro de nós há uma carência de Deus. A nossa geração, na minha ótica, a nossa geração é uma das gerações mais frágeis nas questões emocionais. E olha que eu falo como igreja, hein? Como somos frágeis. Como se ofendemos por pouca coisa. Hoje, qualquer coisinha, irmãos, se ofendemos. Ficamos magoados, chateados. Com pouca coisa, queridos. Não é com muita coisa não, irmãos. Será que você é capaz de receber um tapa na cara e ficar quietinho? Ainda falar, dá outra face, dá outra face. Pelo contrário, irmão, se alguém falar mal da gente, a gente já começa, já fica todo irritado. Já queremos pegar a pessoa, e se não puder pegar, já expõe a pessoa nas redes sociais, vamos lá. Talvez você está aqui, irmãos, você tem extrema dificuldade no relacionamento, porque você é uma pessoa frágil emocionalmente falando. Você se abala muito fácil com as coisas. Quantas pessoas se ofendem? Hoje em dia, irmãos, as pessoas não aceitam correção. Não aceitam correção. Se fizermos uma mudança, vamos lá. Então, estamos no curso, estamos fazendo algo, e se alguém fala, ó, muda tudo, misericórdia, a gente fica bravo. Já saímos chutando, tá vendo? Ó? Aí, ó.
Hoje se ofendemos assim, irmãos, com pouca coisa. E temos acesso, irmãos, a Deus, porque a Bíblia fala assim que o véu foi rasgado, então nós temos acesso a Deus, irmãos. Hoje, irmãos, queremos nos preencher com coisas e com algumas pessoas. Mas na verdade, irmãos, o que nos preenche verdadeiramente chama-se Jesus Cristo! O que te faz forte é Jesus, queridos. É Jesus. Se o nosso foco sempre for Jesus, tudo que possa vir contra nós, irmãos, não nos abalará. Mas se o nosso foco for Jesus, Ele. Porém, somos carentes. Eu estou usando a palavra carência, mas a Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Miseráveis. Eu quero pegar leve, mas a Bíblia dá outra palavra aqui, miseráveis. Não queira se preencher com esse mundo, queridos. Não queira, se encher das coisas desse mundo, com coisas. Não queira, irmãos, se preencher com pessoas. São importantes, sim. Mas o que preenche eu e você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que tem toda a condição, capacidade de nos encher, de nos preencher. É Ele, irmãos, que é para mim e para você suficiente. Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos. No meu dia a dia, irmãos, é nisso que eu me apego, é em Jesus Cristo. É no Jesus Cristo, irmãos. Eu já fui muito carente. Eu já fui muito fácil de ser ofendido. Eu me abalava com qualquer coisa. Eu já tive isso, queridos. Eu já tive rancor, ódio de pessoas. Crente com ódio. Eu já tive dificuldade, irmãos, dependendo da pessoa, de estar no mesmo lugar. Eu já tive. Carência. Fazer algo junto com tal pessoa, misericórdia. Carência. Tinha buracos em mim. E em você? O que preenche eu e você, irmãos, é Jesus. É Jesus. Se Jesus, irmãos, Ele for o seu tudo, você não tem problema com nada. Se Jesus for o seu tudo, você não tem problema com nada. Mas quando Jesus não é o seu tudo, o meu tudo, nós temos vários problemas, carência. E a Bíblia fala, somos o quê? Somos o quê? Miseráveis. Do que adianta ter modernidade e ser miserável? E para terminar, irmãos, a Bíblia aqui fala em ser desgraçado, que significa ausência da graça. Hoje até existe dúvidas sobre a graça. As pessoas se perdem na questão da graça. Terminei de ler um livro recentemente, e o autor desse livro, irmãos, ele trouxe uma definição da graça que eu achei perfeita. Antigamente, irmãos, as pessoas, na lei de Moisés, irmãos, aquilo era, as pessoas deviam fazer por imposição. Havia uma lei e ponto. A graça não nos impõe, mas não quer dizer que ela não se manifesta. Só que, porém, irmãos, a graça se manifesta para nós servirmos a Jesus. A graça se manifesta sutilmente. Ela não é violenta. Ela não vem dando ordem, faça isso e ponto. Não é assim que a graça se manifesta. A graça se manifesta nas nossas vidas sutilmente. É para nos influenciar, para nos impulsionar sutilmente a fazer. O duro, irmãos, que hoje em dia falta sensibilidade. Essa igreja aqui de Laodiceia, faltava para eles sensibilidade, para discernir que pela graça Deus queria conduzir eles. E quando falta sensibilidade, irmãos, não existe permissão. Hoje em dia, irmãos, por falta de sensibilidade da graça, a gente não dá permissão para ela fluir em nós.
E quando a graça não flui em nós, irmãos, quando é com base apenas no que nós sabemos, ou no que nós queremos, ou no que temos. Hoje, irmãos, colocamos dificuldades para servir a Deus demais, irmãos. Tendo tudo, tendo as ferramentas, as possibilidades, tendo recursos, mas nós colocamos tanta dificuldade para servir a Deus, e eu sei o motivo: a ausência da graça. A gente não percebe Deus. Vou dar um exemplo aqui. Deus sutilmente, sem ser violento, mas sutilmente, Ele já te pediu coisas para você fazer, sutilmente, você vai fazer para Ele, para fazer para Deus. Deus já te pediu. Se você não percebeu, está pior ainda, irmãos, porque Deus pede, e quando alguém não sabe disso, irmãos, a graça está longe. Agora, irmãos, se você tem a consciência, Flavinho, eu sei que você está falando, porque Deus já pediu para mim coisas assim, sutilmente, mas eu não fiz, é que você não deu permissão para a manifestação da graça. A graça não vai te impor, ela vai vir de forma suave. Faça, prega ali a palavra, ore pelo enfermo, vai até lá, vai acolá, faz assim, é sutil. Quando esse autor trouxe, eu falei, puxa, que legal, é isso, não é fazer nada, não, a graça ela se manifesta de forma sutil, suave, mas infelizmente, por falta de sensibilidade, como essa igreja aqui, eles declaravam, rico sou, nós compartilhamos um monte de coisa, mas temos dificuldade em compartilhar a obra de Deus, o que nós fazemos em Deus. Nós temos dificuldade de exaltar a Deus verdadeiramente. E aí a Bíblia tem uma definição. Do que adianta ter riquezas, do que adianta ter tudo e ser um desgraçado? É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Do que adianta ter as coisas, conhecimento, do que adianta ter condições e não fazer? Deus tem expectativa demais conosco, irmãos, porque Ele sabe, irmãos, que nós temos tudo para fazer muito mais, mas se nós não fazemos, sabe o que somos? O que somos, querido? Desgraçados, porque a graça não é permitida fluir em nós. Deus continua insistindo conosco, queridos. Deus quer promover o avivamento em meio à pandemia, queridos. Mas através dEle, da graça dEle, queridos. Nunca o que nós temos, mas através da graça dEle. E se nós não permitirmos, sabe o que somos? O que somos? Desgraçados. É o que a Bíblia diz, queridos. Somos a igreja moderna, entre parênteses. Eu quero que você reflita, irmão, nessa palavra. Eu quero que você possa refletir. Nós podemos, ser mais gratos a Deus, ter um avivamento, manifestação do poder, fazer muito mais do que nós temos hoje. Mas nós temos que dar permissão para a graça fluir. E se não houver essa permissão, infelizmente, vamos permanecer desgraçados.